Os irmãos, vamos para a palavra do Senhor. O tema da mensagem deste dia: tente outra vez. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, de 1 a 7. Nós estaremos lendo este texto. Logo após, nós estaremos explanando a palavra do Senhor. O tema da mensagem: tente outra vez. Lucas capítulo 5, de 1 a 7. Mas antes da leitura da mesma, nós estaremos orando mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, agora, Senhor, será lida a Tua palavra, Deus. Palavra essa que não contém inerrância nenhuma. Palavra essa que é inspirada. Agora, Senhor, no transcorrer da Sua palavra, eu serei iluminado pelo Senhor. E a iluminação, nós sabemos que ela é errônea, Pai. Mas que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida. E aquilo que o Senhor falou no meu coração, eu possa transmitir nesta manhã para o Teu filho e para a Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 5, de 1 a 7, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vamos orar mais uma vez? Tema da mensagem: tente outra vez. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, venha fazer efeito nos nossos corações. Que não sejamos apenas ouvintes da mesma, mas que sejamos praticantes, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tente outra vez. Existe uma biografia escrita por Catarina Dias, que ela, nesta biografia, tem o tema Colecionador de Fracassos. Nesta biografia, ela cita nada mais, nada menos do que o 16º presidente da República dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln. Ela, nessa biografia, ela coloca o tema de colecionador de fracassos. Por quê? Porque nunca existiu um homem que, depois de tantos fracassos, obteve o maior sucesso
como Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, nascido em 1809, em Rocheville, nos Estados Unidos, o mesmo oriundo de uma família muito pobre, ele se tornou um dos maiores advogados dos Estados Unidos. Mas, para ele chegar então até no ápice do direito, ele então colecionou alguns fracassos na sua vida. Quero citar alguns deles que eu fiz questão de enumerar, e eu achei muito interessante. Conheço a história de Abraham Lincoln, mas existem algumas coisas aqui que aconteceram na sua vida que eu acredito que nós devemos prestar muita atenção. Em primeiro lugar, com 23 anos de idade, ele abre o seu pequeno negócio ali em Rocheville, e por causa de uma grande recessão que houve naquele momento, ele foi obrigado a fechar. Sintetizando, ele faliu, é óbvio. Depois de 32 anos, ele se candidatou para ser um dos líderes da abolição, do abolicionismo. E ele se candidatou para ser o presidente desta assembleia. Perdeu. Depois ele tentou abrir um grupo de advogados ali nos Estados Unidos, e ele conseguiu a priori abrir, logo depois também faliu. Depois de 34 anos ele abriu outro negócio, tentou abrir uma empresa, funcionou alguns anos, mas depois faliu também. Depois ele tentou se eleger para ser senador dos Estados Unidos, não conseguiu. Depois, meus irmãos, ele teve 4 filhos, e desses 4 filhos, 2 morreram. Foi derrotado também pelo Partido Republicano, e consequentemente depois perdeu de novo o Senado, a eleição para ser senador dos Estados Unidos. E depois de árdua luta, depois de muita perseverança, depois de muita tristeza, ele se elegeu para ser o presidente dos Estados Unidos. E foi o 16º presidente dos Estados Unidos. E a história diz que ele foi o maior presidente dos Estados Unidos. Mas um dia, ele assistindo uma peça de teatro, ele foi assassinado. Dá para imaginar, porque Catarina Dias, ela escreve sua biografia, O Colecionador de Fracassos. Mas Abraham Lincoln deixa para toda uma nação, para todo o mundo, um legado muito grande, pois ele era um homem perseverante, um homem de garra, um homem que lutava e ele tinha uma cosmovisão de mundo diferente de muitos homens, a qual então o seu nome ficou marcado para toda a história. Qual será a tônica da mensagem desta manhã? Com toda essa biografia, o que será, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração nesta manhã a respeito disso? Muitas vezes nós temos medo de tentar. Muito mais do que isso, muitas vezes nós temos medo de errar. E por não persistir muitas vezes, nós abrimos mão das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Pessoas que não gostam de falar, que não gostam de errar, têm medo de errar. É claro que nós não gostamos mesmo de errar. É claro que arriscar é uma coisa duvidosa. Mas nas nossas vidas nós não podemos ficar no anonimato. E às vezes nós temos medo de perguntar, medo de falar. E com isso nós não crescemos. Se Abraham Lincoln fosse um homem que se omitisse, fosse omisso a sua vida inteira, jamais o seu nome seria cravado na história. Às vezes na sala de aula, às vezes até mesmo na igreja,
em alguns lugares que nós frequentamos, a gente tem o costume, mas fulano pergunta demais, fulano perturba demais, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Mas o grande feedback, meus irmãos, da pedagogia diz que quando nós inquirimos, quando nós perguntamos, é porque nós queremos aprender. E muitas vezes eu já vi isso na escola, na faculdade, que pessoas não aprendem, não evoluem, não passam de ano, porque elas não querem interromper o professor, não querem perguntar ao professor, muitas vezes não querem perguntar ao pastor. E nós temos que tentar, precisamos tentar, precisamos arriscar, precisamos errar, para de fato vencermos. Então muitas vezes deixamos de crescer, perdemos as bênçãos do Senhor, porque preferimos nos calar. Não tenha medo de errar, não tenha medo de tentar, não viva uma vida de omissão. E às vezes nós nos deparamos com aquela célebre frase que as pessoas dizem assim: eu sabia, mas não queria falar. Me arrependo de não ter falado. Olha, agora é tarde demais. E nós, como servos de Deus, precisamos a cada dia sermos pessoas ousadas. Pois o próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo que o Senhor não nos deu espírito de covardia, muito pelo contrário, o Senhor nos deu um espírito de poder, de força, de grandeza. Portanto, seja alguém esforçado, seja alguém que tenha no seu coração a palavra lutar. E eu escolhi esse texto, por que eu escolhi esse texto? Talvez você deve estar falando, mas o que tem a ver a história de Abraão Lincoln com o texto que o pastor acabou de ler a respeito dele e seus discípulos? A palavra de Deus diz que Jesus estava ali no lago de Genezaré, e ali ele estava começando a pregar, começando a ensinar. A palavra ensinar no grego é o didático, daí é que vem a palavra didática, né? Ele estava o quê? Instruindo ali naquele momento, ele estava aplicando a palavra de Deus, ele estava doutrinando a palavra de Deus para as pessoas. E ele olha de longe, chegando ali dois barcos ali, e chegando alguns homens, e eu fico imaginando o semblante daqueles homens, porque o texto diz que depois deles trabalharem a noite inteira, não pegaram absolutamente nenhum peixe, agora eles chegam ali no seu lugar ali, para lavar as suas redes, para lavar o barco, para descansar. Talvez Simão Pedro poderia estar falando: por que eu saí de casa? Melhor se eu tivesse ficado com a minha família. Trabalhei a noite toda e não ganhei absolutamente nada. E a palavra de Deus diz que o Senhor começou ali, o próprio Jesus, ele começa a instruir, ele começa a ensinar ali do seu barco. E ele vê ali Simão Pedro lavando o seu barco, lavando as suas redes, cabisbaixo, triste, né? Pois perderam todo o tempo. E Jesus ali ensinando, mas de olho nos seus discípulos, nos seus futuros discípulos. O Senhor ali trabalhando e olhando para aqueles homens, pregando e olhando para aqueles homens. Até o ponto que Jesus se aproxima, senta no barco, pede para Simão Pedro sentar também, se afastar um pouquinho. E Jesus continua pregando, Jesus continua ali ensinando, até que o povo começa a dispersar e ele diz para Simão Pedro: olha, vamos mais um pouquinho além, vamos até o fundo do mar, vamos para lá um pouco. E eles começam ali a conversar e se afastar. De repente, Jesus diz para ele: lança a rede. Lança a rede, né? E o impacto do homem, o próprio homem, nós somos assim, né?
Muitas vezes nas nossas vidas a gente dá uma desculpa, mas eu já fiz tanto, eu já fui tantas vezes, eu já prestei tantas vezes vestibular para isso, eu já fiz tantas coisas, eu não vou fazer de novo. E era justamente isso, meus irmãos, que estava no coração de Simão Pedro. Eu não vou jogar de novo, eu não vou fazer de novo. Só faltou falar para Jesus: olha, você quer saber mais do que eu? Eu sou um pescador, eu sou um profissional, trabalhei a noite inteira, nesse mar aqui não tem mais peixe não. E eu, quando estava lendo esse texto, eu estava imaginando, né, como que o nosso Senhor é poderoso. Antes dele chamar os seus discípulos, e aquele lugar foi escolhido por ele, ele já deu ordem àqueles peixes. Fica tudo de um lado só. Ele vai jogar para um lado, vocês vão para o outro. Se vão jogar para o outro, vocês vão para o outro. Mas eles não vão pegar um peixe sequer. Porque eles deixarão de ser, hoje, pescadores e peixes. E serão pescadores de homens. Muitas vezes nas nossas vidas, meus irmãos, nós nos perguntamos: por que isso não deu certo? Por que aquilo não deu certo? Eu poderia ter sido isso, eu poderia ter sido aquilo. Olha, eu não queria nem ser isso. Mas o Senhor, a cada dia, Ele nos prepara o barco da nossa vida para nos levar aonde quer que Ele queira. Nós não mandamos neste negócio. Nós muitas vezes achamos que a nossa vontade é absoluta. Mas a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, a vontade dEle é absoluta, é macro nas nossas vidas. Não adianta muitas vezes nós acharmos que as nossas vontades, elas estão acima da vontade de Deus. Não estão. E naquele momento, então, Jesus, Ele diz para Simão Pedro: joga a rede. E respondendo, Simão disse, no versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele não queria tentar de novo. Ele não queria, meus irmãos, arriscar. O medo de errar era muito grande. Puxa vida, eu estou com o mestre aqui, eu vou tacar essa rede, não vou pegar nada. Que vergonha! Mas ele, quem estava mandando ele jogar a rede, era o Senhor. Então, se o Senhor tem tocado no seu coração muitas vezes, para você voltar a fazer tal coisa, para você voltar ou você tentar, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, faça. Se você está procurando ser alguma coisa, se você está procurando, se Deus tem colocado no seu coração para ser alguma coisa, para buscar ser alguém, que você possa arriscar pelo menos, que você possa tentar pelo menos. Pode ter certeza que tudo que você tem na sua mente, tudo que você imagina fazer, tenha certeza que se for da vontade do Senhor, vai dar certo. Você possa crer nisso. E Jesus então disse para Simão: Simão, joga a rede novamente, tenta novamente, arrisca novamente. Não tenha medo de errar. Vai lá, joga. E ele diz, depois de ter trabalhado a noite toda, ele responde para o Senhor: nada nós apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então nós vemos nesse momento, meus irmãos, que ele lança a rede, não porque ele confiava em pegar alguma coisa, mas ele lança a rede porque o Senhor mandou ele lançar a rede. E quando ele lança aquela rede, ele é surpreendido naquele momento. E ele começa a ver aqueles peixes entrando ali dentro da sua rede. Esse
é o Jesus que nós servimos. Que quando nós confiamos nele, e a priori aqui nós não vemos nenhuma confiança, mas nós vemos uma obediência. Ele primeiro obedece para depois confiar. Né? Então nós vemos que a primeira atitude dele é obedecer e não confiar. Ele obedece a Jesus. E depois ele vê os frutos da sua obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós vemos os frutos da nossa obediência. Que você possa ser obediente ao Senhor. Que você possa ter zelo pelas coisas do Senhor. É importante que nós sejamos como Pedro. Mestre, trabalhei a noite inteira. Nada eu apanhei. Mas por que tu mandas? Porque tu és Jesus. Eu lançarei a rede. Como servos de Deus, nós precisamos aprender como Simão Pedro. Que muitas vezes nas nossas vidas nós não iremos crer, mas devemos obedecer. E deixa de fato que as bênçãos do Senhor, deixa que Ele irá nos dar. É providência dEle para as nossas vidas. A bênção foi tão grande que Simão começa a gritar para os outros barcos ali que estavam na companhia, né? Talvez se perguntando o que vai acontecer. Ele voltou novamente para o mar. Por que ele voltou? Se a noite inteirinha nós trabalhamos e não aconteceu nada. Por que ele voltou? Ele voltou porque Jesus tinha pedido para ele voltar. Que nós sejamos crentes obedientes. O abecedário do cristão, ele não começa com a letra A, mas o abecedário do cristão, ele começa com a letra O de obediência. E que nós sejamos obedientes ao Senhor, assim como foi Pedro. Pedro tinha tudo, meus irmãos, para não voltar mais para o mar. Ele estava cansado, ele trabalhou a noite inteirinha. Mas porque Jesus não insistiu, porque Jesus pediu, ele foi obediente. E muitas vezes nós perdemos bênçãos nas nossas vidas por causa da desobediência que nós temos para com Deus. Sejamos crentes, meus irmãos, obedientes. É isso que Deus espera de nós. E a palavra de Deus diz que eles colheram grande quantidade de peixes, que chega rompia a rede, de tanta que foi a bênção de Deus na vida naquele momento, para com Pedro, para com Simão Pedro. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, somos abençoados. Quando nós obedecemos as vontades do Senhor, Deus nos abençoa. Nós vemos que neste texto valeu a pena obedecer, muito mais do que isso. Valeu a pena tentar de novo. E nem que se fosse para errar, valeria a pena errar também. Se não deu certo a primeira vez, se não deu certo a segunda vez, se não deu certo a terceira vez, desiste? Não. Tente outra vez. Nós vemos nesta manhã que não importa muitas vezes o desdobramento que ocorrerá quando nós insistirmos para com algumas coisas. Mas certamente valeu a pena tentar. Que você não tenha medo de errar. Muitas pessoas não crescem porque elas têm medo, muitas vezes, de tentar, de errar diante de uma circunstância. Se preocupa muito com o que as pessoas irão dizer, o que as pessoas irão falar. Né? E nós não devemos ser assim. Eu contei uma história na quinta-feira de uma pessoa que, quando eu entrei na faculdade teológica,
E eu sempre fui muito de perguntar, questionar, né? Mesmo porque eu sempre tive essa visão que se eu estou pagando, o professor está ali para ensinar, então tem que ter um feedback, né? Eu me lembro em 2006, no meu primeiro semestre de 2006, né? Eu fui humilhado em sala de aula, né? E eu peguei, numa discussão de teologia, né? Os outros 10 alunos que entraram comigo na faculdade, tudo quieto, e ali uma discussão acalorosa ali de teologia, e eu fui entrar, né, na discussão. E dos meus colegas lá, né, já no finalzinho, perto para se formar em bacharel em teologia, ele disse assim: olha aí, professor, um calouro querendo falar, né? Fazendo perguntinhas de escola bíblica dominical aqui na faculdade. Ele esqueceu que está na faculdade, né? Ok. Quando eu fui sair naquele dia, eu falei para um amigo meu: já pensou? Né? Só porque eu sou novo aqui na faculdade eu não posso nem perguntar. E eu pensei que ele iria dizer o seguinte: rapaz, né? Que bacana, que legal que você perguntou, questionou. Ele falou assim: rapaz, por que você não ficou quieto? Você não viu? Nós todos ali ficamos quietos, você foi falar. Eu falei: rapaz, eu falo mesmo, eu pergunto mesmo, né? Mas eu fiz uma promessa. Eu disse assim: eu não vou dar 6 meses para eu estar debatendo com esses caras no mesmo nível, né? E nós, meus irmãos, como servos de Deus, temos que nos permitir errar, né? Achar que iremos sempre acertar, não. Devemos perguntar. Devemos sempre, a cada dia, meus irmãos, procurar fazer tal coisa. Se Abraão Lincoln, ele não tivesse um dia colecionado tantos fracassos na sua vida, jamais ele seria lembrado como o maior presidente dos Estados Unidos. Que você, como servo de Deus, não possa ser alguém omisso, alguém que não queira crescer, alguém que não deseja, né? Que não tem uma ambição sadia, ok? Tem uma ambição que é pecado, mas existe ambição que ela acaba sendo sadia. Que você, jovem, possa ter essa ambição de querer. E querer é poder? Sim, querer é poder, desde que a nossa vontade está juntamente com a vontade do Senhor. Mas não podemos sim entregar. Mas que possamos fazer como fez como fez Pedro. Pedro naquele momento ele disse: Senhor, a noite toda eu trabalhei, mas pela tua